Olá, colega dentista! Você está em busca de rapidez no diagnóstico? Então seja bem-vindo à live de aquecimento da nossa maratona do diagnóstico assertivo, que tá chegando, hein, gente? Tá bem pertinho. A nossa maratona irá acontecer agora, nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho, e hoje na nossa live eu vou ensinar como que você vai obter diagnósticos assertivos com agilidade e rapidez através de exames complementares. Existem 3 exames complementares que você consegue realizar tranquilamente no consultório, que são eles o raio-x periapical, né? Então você, colega dentista recém-formado, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, nós vamos falar hoje de diagnósticos assertivos, de agilidade na obtenção desses diagnósticos através de exames radiográficos. Existem 3 exames que vão te ajudar muito a obter com mais agilidade um diagnóstico assertivo. Esses 3 exames são o raio-x, normalmente o que a gente tem no consultório, igual vocês veem ali no meu cantinho, um raio-x periapical. Um outro exame é o teste de sensibilidade ou teste de vitalidade pulpar aí, que a gente pode realizar com muita tranquilidade também. E o outro é o fistulograma, que também são os 3 exames, gente, que são assertivos, podem definir o nosso diagnóstico, podem fazer diagnósticos diferencial. Então sejam todos muito bem-vindos à live de aquecimento da nossa maratona do diagnóstico assertivo. Boa noite, Domi, seja bem-vinda. Boa noite, Thalissa, saudade de você. Ei, Cássia, sempre presente. Ei, Rafa, vocês sempre presentes aqui na nossa live. E desses 3 exames, gente, hoje nós vamos dedicar a falar do exame do raio-x, principalmente do raio-x periapical, tá? Eu sei que muitos colegas trabalham em clínicas odontológicas, trabalham em PSFs ou atendem no consultório que não tem o raio-x periapical disponível para fechar um diagnóstico naquele momento e serem assertivos, mas não se preocupe. O importante é nessa live de hoje a gente entender a importância de um raio-x e principalmente como a gente vai fazer a avaliação, a interpretação desse raio-x para a gente ser direcionada aí a um diagnóstico assertivo, porque vocês sabem, vocês que acompanham aqui o nosso perfil do Dentista Confiante, estou aqui para oferecer a vocês, ensinar vocês como obter diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos, tá bom? Bora lá, gente, E a nossa live de hoje é uma live de aquecimento, né, para nossa maratona que tá pertinho. Espero que vocês, Jumi, Rafa, Cássia, Thalissa, Domi, já estejam feita a inscrição na nossa maratona que tá pertinho, já tá logo chegando, gente. Faltam apenas 7 dias para nossa maratona do diagnóstico assertivo. Serão 3 aulas 100% gratuitas, 100% online, que vão acontecer agora, 7, 9 e 11 de julho. Esse aqui é só um aquecimento para vocês terem uma ideia. Como eu falei para vocês, existem esses 3 exames complementares, o raio-x, principalmente o raio-x periapical, o raio-x periapical, a fistulografia e o teste de sensibilidade ou de vitalidade pulpar, que são fundamentais, e é preciso que nós, dentistas, vocês, colegas dentistas, dominem muito bem essa técnica, porque eles vão te ajudar a obter diagnósticos assertivos aí, fazer diagnóstico diferencial. Então bora lá, e na nossa maratona a gente vai passar mais detalhes sobre esses exames, mas hoje em especial eu vou falar sobre o raio-x periapical, tá bom? E antes de falar, gente, olha, eu sempre gosto de conversar com meus estagiários, com meus mentorados, com meus alunos, que raio-x e os outros exames complementares, como o próprio nome diz, são exames complementares. Eles não podem substituir o acolhimento que você vai fazer do seu paciente,
eles não podem serem avaliados antes de você fazer uma anamnese e fazer o exame clínico do seu paciente, tá bom? Então eu sempre gosto de pontuar aqui com vocês, nas nossas lives, nas nossas aulas, com os meus mentorados, meus alunos, porque o exame raio-x e todos os outros são exames complementares. Eles vão te dar um suporte no seu diagnóstico. Às vezes eles vão ser super importantes e são eles, como a gente vai ver em 3 casos clínicos que a gente vai abordar, foi fundamental a gente realizar o raio-x periapical para a gente fechar, selar o nosso diagnóstico assertivo, para a gente fazer um diagnóstico diferencial. Será que é isso ou será que é aquilo? Mas eles não podem ser utilizados como o primeiro exame que eu vou olhar, porque isso pode confundir o nosso raciocínio clínico, pode nos direcionar a um suposto diagnóstico, a gente não dar tanta atenção, não fazer as perguntas estratégicas que eu tanto falo aqui com vocês, no nosso protocolo do dentista confiante, a gente não faz as perguntas porque na minha cabeça, eu já vi o raio-x, eu acho que é isso, eu já tô com aquela suspeita e às vezes eu deixo de fazer uma pergunta importante, eu deixo de avaliar, tá? Então bora lá, hoje a gente vai falar sobre esse exame complementar, o raio-x periapical, mas antes disso eu já fiz uma boa anamnese, fiz uma escuta ativa dos dados do meu paciente e eu já realizei o exame clínico e eu vou utilizar agora o meu raio-x periapical como um exame realmente complementar. Bora lá, hein, gente? Oi, Júnior, Thalissa, boa noite para você, Domi. A Domi, gente, a Domi tá no finalzinho da sua jornada acadêmica e ela trabalha aqui com a gente no nosso dia a dia, então ela aqui me acompanha aqui nos procedimentos. Domi, é uma alegria te ver aqui, tá joia? Gente, olha só, e pra gente, vocês sabem que eu adoro casos clínicos, né, gente? Eu acho que a melhor forma, e eu queria até ver se vocês concordam, vocês gostam, gente, do método das lives aqui? Me conta aí. A Domi, gente, ela é participativa aqui, tá? Na verdade, muitas das fotos, das filmagens que a gente compartilha com vocês na live é sobre a ajuda dela aqui, tá joia? Bora lá, né, Domi? Thalissa, gente, eu escolhi a melhor forma que eu acho de passar os conhecimentos, para mim, é a prática, é o dia a dia. Então aqui no nosso perfil do Dentista Confiante, nas nossas aulas, né, que a gente ministra, todo o nosso método, eles são embasados em casos clínicos, porque é a minha vivência clínica, é o dia a dia, esses casos clínicos que vocês vão ver aqui, igual hoje eu vou compartilhar com vocês 3 casos clínicos, onde a gente vai mostrar a importância desse raio-x periapical, mas são casos clínicos de mão na massa, casos clínicos que acontecem aqui e que na maratona do nosso diagnóstico assertivo vai estar ainda mais detalhado. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre o raio-x periapical. E falando em raio-x periapical, antes da gente avaliar um raio-x, gente, se a gente está em busca de alterações, a gente precisa conhecer a normalidade. Então é muito importante aquela região que a gente vai radiografar, que a gente conheça as estruturas anatômicas padrões normais daquela região, para que a gente consiga identificar o que está alterado. E aí eu vou mostrar para vocês 2 situações que a gente precisa estar bem atenta, né? Por quê? Para a gente não fazer diagnósticos embasados em estruturas anatômicas de normalidade. Uma delas, gente,
achei que eu tivesse salvo aqui, mas não salvei, ó. Uma delas é esse caso clínico que chegou aqui no consultório. Então, essa mamãe veio em busca de um acolhimento, de um tratamento, porque a criança, né, o paciente apresenta muito desconforto, muita sensibilidade ao frio. Toda vez que ele vai beber uma água gelada, ou até o vento quando ele está na carona da moto, ou até quando ele vai morder, principalmente um picolé, sente muito desconforto. E a mamãe foi em busca de um atendimento odontológico e o colega avaliou, pediu a radiodôntica, né, a pele apical dos todos os dentes, e aí ele diagnosticou que o paciente precisava fazer o tratamento de canal desses 2 incisivos centrais porque ele apresentava uma lesão periapical. E aí, gente, eu queria pontuar para vocês a importância de você fazer uma avaliação clínica primeiro, de você entender. Porque olha essa situação. Pelo raio-x, a gente vê que realmente há uma alteração na região do periápice. Mas qual que é a idade dessa criança? Essa criança estava com entre 9,5 e 10 anos. E essa alteração que observa aí no periápice, na verdade, não é uma alteração. É um processo biológico de fechamento de ápice, de cicatrização, selamento aí, né? Estágio final do estágio de Nola aí, onde a criança está fazendo a apicificação, fechando o ápice. Então não tem nada de alterado nesse dente. Então esse dente não tem indicação. Mas quando a criança chegou 9 anos e meio, 10 anos, a avaliação clínica, a idade do paciente fez entender o que estava acontecendo. Assim como nos incisivos inferiores, se vocês observarem um raio-x, também apresenta a mesma situação. Então é importante, quando a gente vai fazer uma avaliação do raio-x periapical, que a anamnese e o exame clínico já tenha sido realizado, para não ocorrer o que aconteceu na avaliação dessa criança. Por quê? Ela apresenta sensibilidade ao gelado, nós vamos tratar a sensibilidade. Vamos avaliar aí, né? A gente já teve lives de tratamento de sensibilidade até na odontopediatria, né? Sessões de fluorterapia, enfim, tá? Mas esse caso não era caso de tratamento de canal. O dente estava passando por um processo, né? O estágio final de Nola, fechando o ápice, tá? Então, a gente precisa, né, conhecer as estruturas anatômicas de normalidade para que a gente saiba buscar onde que está a alteração e separar do padrão de normalidade, tá? Uma outra foto que a gente também pode ocorrer alteração é quando a gente está falando, por exemplo, deixa eu me colocar um pouquinho mais para cá, deixa eu ver se eu consigo, olha. Esse caso aí, por exemplo, é um forame incisivo. E no raio-x periapical, ele apresenta como uma área radiolúcida. E colegas dentistas podem identificar isso como uma lesão, uma alteração do ligamento periodontal, uma lesão lateral do ligamento periodontal. Então é importante que a gente saiba, recorde, né? Porque você, colega dentista, recém-formado, você que está no finalzinho da sua jornada acadêmica, nós, colegas dentistas que já estamos formados há muito tempo, sabemos que nessa região tem um forame. Mas às vezes a gente bate o olho primeiro no raio-x e já fala, é uma lesão periapical, é um cisto lateral. E aí a gente já vai com aquela cabeça, não, vou ter que drenar, vou ter que
enfim, tá? Então é importante que a gente passe pela anamnese, né? A metodologia do dentista confiante, gente, e eu quero apresentá-la com muito carinho para vocês na nossa maratona do diagnóstico assertivo, que já tá chegando, né? Que a gente tem falado muito. Essa é uma live de aquecimento para nossa maratona. E lá eu converso na nossa metodologia da importância da gente seguir um passo a passo, seguir o protocolo para que a gente consiga ir diagnósticos assertivos, tá bom? Mas muitas vezes o nosso raio-x ele é fundamental para a gente definir aí, como esse caso clínico que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse caso clínico também acolhido, esse caso clínico de fratura aí, foi fundamental e foi definitivo para a gente fechar um diagnóstico. Não, trata-se sim de uma fratura de raiz, tá? Então, realizamos todos os exames, realizamos a anamnese, o paciente apresentava uma mobilidade, tá? Mas o raio-x foi o diagnóstico certeiro e assertivo. Não, essa mobilidade, essa sensibilidade, ele é devido a essa fratura radicular, tá joia? Então, assim, como eu tô falando, existe 3 exames que são fundamentais a gente dominar a técnica para a gente ter um diagnóstico assertivo: o raio-x periapical, a fistulografia e o teste de sensibilidade. São 3 exames que a gente precisa dominar, a gente vai conversar muito sobre eles na nossa maratona do diagnóstico assertivo. Hoje eu estou dedicando aqui ao raio-x periapical, porque é um exame de rotina, aquele que muitos de nós temos a oportunidade de ter dentro do consultório. É o meu caso, eu sei que também não é o caso de muitos colegas, mas normalmente eles encaminham para um centro de radiologia. Mas é importante a gente saber avaliar o raio-x e, fechando essa partezinha, a gente saber definir se aquela área radiolúcida que eu estou vendo é uma estrutura anatômica de normalidade ou se é uma estrutura que é uma alteração, tá bom? Então, bora lá para uns casos clínicos. Oi, Ana Rosa, seja muito bem-vinda aí, doutora Gabriela, seja muito bem-vinda aí a nossa live de aquecimento aí da maratona do diagnóstico assertivo, tá bom? Gente, então eu vou pontuar agora o primeiro caso clínico que eu queria compartilhar aqui com vocês. Nós conversamos com ele um pouquinho, mas hoje o meu olhar desse caso clínico é para a importância da avaliação. Então eu vou colocar aqui, ó, raio-x, né? Só colocar um nome aqui, gente, ó, um exame raio-x. Tô escrevendo aqui, tá, gente, sobre o tema da nossa live, né? O raio-x como suporte do diagnóstico assertivo. Diagnóstico assertivo. Gente, eu demoro, né? Bora lá, gente. Vou enviar aí para vocês, para eu fixar aqui o tema dessa nossa live hoje de aquecimento, o raio-x como suporte do diagnóstico assertivo. Edjane, seja bem-vinda à nossa live. Boa noite para você também. Olha só, no nosso primeiro caso clínico, nós vamos conversar sobre o relato desse paciente. Nós fizemos até uma live dedicada a esse caso clínico, mas hoje o olhar que eu quero ter nesse caso clínico é sobre a importância do raio-x periapical no fechamento do diagnóstico desse caso clínico, tá? Esse caso clínico, a paciente veio para uma avaliação de rotina. Ela não relatava nenhum desconforto na região do dente 11, tá? Mas, como eu falei, né, é importante a gente fazer uma anamnese. Na anamnese a gente avaliou toda a gengiva e dentro do exame clínico a gente realizou a palpação
palpação da região desse dente 11 da paciente. E quando no exame eu estava realizando a palpação, a paciente relatou um desconforto nessa região. Fui fazendo, né? Faz parte, tá, gente? O protocolo do dentista confiante, da metodologia que eu vou estar passando para vocês na nossa maratona do diagnóstico assertivo, ela faz parte a palpação e aí a paciente sentiu esse desconforto aí na região. E aí ela voltou o meu olhar, o questionamento para esse dente. Você sente sensibilidade com gelado, com quente? Não. Esse dente dói na hora que você vai comer alguma coisa? Não. Eu bato nesse dente, ele tá sensível assim? Não. Mas quando eu fiz uma percussão vertical, eu falei, doutora Adriana, nessa posição eu sinto um desconforto desse dente. Então observem vocês, o dente não apresenta sensibilidade, ou seja, o paciente não veio ao consultório por conta desse dente. O dente não apresenta alteração de cor. O dente não apresenta uma lesão cariosa aparente. Ele apresenta sim uma resina classe 4 na mesial, mas aparentemente sem nenhuma alteração, sem nenhuma infiltração de cárie. Mas, continuando aí o nosso protocolo do dentista confiante, nós realizamos então o raio-x periapical desse caso clínico. E quando a gente realizou o raio-x desse caso clínico, deixa eu só abrir aqui, tá, gente? Quando a gente realizou o raio-x desse caso clínico, para nossa surpresa, cadê o raio-x aqui, gente? Já acho, tá, gente? É muita foto aqui. E quando a gente realizou o raio-x desse caso clínico, a gente observou a presença de uma área radiolúcida, uma lesão periapical na região do 11. E aí, nesse caso, gente, a presença de um raio-x periapical, a realização desse exame complementar, junto com tudo que eu já havia conversado e examinado nessa paciente, a gente conseguiu fechar um diagnóstico assertivo que sim, trata-se de uma lesão periapical e essa paciente precisa realizar o tratamento de canal desse dente. Então, nesse caso, gente, foi fundamental a gente realizar o exame complementar, o raio-x. Foi ele que foi o determinante do meu diagnóstico. Claro que no meu exame, eu posso realizar um teste de vitalidade? Sim. E se você, colega dentista, a clínica que você trabalha não tem um raio-x periapical, não tenha para você realizar ali de imediato, você precisa dominar a técnica do teste de sensibilidade, o teste de vitalidade pulpar, que ele pode te ajudar de suporte num diagnóstico como esse, que daria um resultado de não vitalidade, não vital, um teste negativo para vitalidade pulpar, tá bom? Então é importante que você domine as técnicas de exames complementares. Hoje eu estou aqui falando especificamente de raio-x periapical, que foi o que nos levou para esse caso clínico, foi o determinante para definição desse diagnóstico assertivo desse caso clínico que a gente está abordando aqui, esse primeiro caso clínico de hoje. Então, nós temos aqui, olha, a paciente, fechando esse caso clínico, tá, gente? Quem tiver alguma dúvida sobre esse caso clínico, oi Dalila, ei Glauber, seja bem-vindo, tá bom? Ei Fátima, seja bem-vinda à nossa live. Gente, finalizando esse caso clínico, quem tiver alguma dúvida pode pontuar, que eu vou preparar daqui a pouquinho para beber uma aguinha,
mas eu vou pontuar com vocês, ó. Então, esse é o caso clínico, onde a paciente não tinha relato de nenhuma sensibilidade nesse dente 11. Ela não veio ao consultório por causa de nenhum desconforto. Vocês podem observar, ó, o dente não apresenta alteração de cor, não apresenta lesão cariosa, não apresenta fístula. Ele apresenta uma resina classe 4 na região mesial, mas bem adaptada. O paciente não tem nenhuma queixa. Só que no nosso exame clínico, seguindo o protocolo, ele é detalhado, nós realizamos nessa paciente o exame de palpação apical. E quando a gente realizou na paciente esse exame de palpação apical, a paciente relatou um desconforto. E aí, quando a gente fez também o exame de percussão vertical, ela também relatou sensibilidade. E aí, nós realizamos, então, um raio-x periapical. E no raio-x periapical, nós confirmamos aí a presença de uma lesão periapical no dente 11, fechando o nosso diagnóstico de necessidade de tratamento de canal desse dente. Tá joia? Então, esse foi o primeiro caso clínico de hoje, onde eu pontuei com vocês como que o raio-x periapical foi definitivo e determinante no fechamento deste diagnóstico. Mas volto a ressaltar que o raio-x periapical, ele é um exame complementar. E nesse caso, foi o exame clínico, a palpação e a percussão vertical que alertou o meu raciocínio clínico que poderia ter alguma lesão periapical, alguma alteração nessa região e levou ao exame complementar, o raio-x, que fechou o diagnóstico. Mas se eu não tivesse feito a avaliação, se eu não tivesse feito o exame da palpação, eu não ia suspeitar que poderia ter uma lesão periapical. Então, eu reforço, o raio-x periapical, ele é um exame complementar. Ele vai reforçar uma suspeita diagnóstica e nesse caso ele vai fazer com que você tenha um diagnóstico assertivo, tá bom? Gente, alguma dúvida sobre esse caso clínico? Me conta aí. Ei, Glauber. Ei, Vanessa. Seja bem-vinda à nossa live, gente. Gente, nós estamos falando aqui da nossa live. Essa live é uma live de aquecimento para nossa maratona do diagnóstico assertivo, que vai acontecer agora, nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho. E se você está aqui no nosso perfil e ainda não fez a sua inscrição, na hora que terminar a nossa live, corre lá na nossa bio, tem um link. É um evento 100% gratuito, 100% online, onde eu ensino você a obter diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos, através de casos clínicos como esse que a gente está conversando aqui, tá joia? Então bora lá, faça já a sua inscrição, está pertinho aí, hein, gente? Alguma dúvida, gente? Tranquila aí, vou beber uma água. Se alguém ficou com alguma dúvida sobre a importância do raio-x periapical para o fechamento desse caso clínico, pergunta aí, que a gente vai passar para o nosso segundo caso clínico. Tranquilo, gente? Gente, essa forma de compartilhar casos clínicos é a forma que eu achei a melhor forma de eu compartilhar os meus conhecimentos, as minhas experiências, as habilidades desses 31 anos de formada. Espero que vocês estejam gostando do perfil do Dentista Confiante. Se você gosta, compartilha com um colega dentista também que está em busca aí de diagnósticos assertivos, tá bom? Bora lá então para o nosso segundo
caso clínico? Nós vamos falar agora, gente, de um outro caso clínico. Vou colocar ele aqui na telinha. Vou relatar primeiro o caso clínico, tá? Porque esse aqui eu tenho o raio-x e o relato. A paciente chegou aqui no consultório com muita dor na região inferior esquerda. Ela não conseguia definir exatamente qual o dente que estava doendo, tá? A dor, ela estava generalizada nessa região. A paciente já começava até a sentir dor de ouvido, dificuldade na mastigação. No exame clínico, a gente não observou nenhuma lesão cariosa, nenhuma alteração clínica no periodonto, ou seja, não havia gengivite, não havia periodontite, inflamação, não havia afta na região. E a paciente falou que tem vários dias que ela estava sentindo esse desconforto, tá bom? No exame de mobilidade, no teste de mobilidade, a gente observou que o dente 45 dela apresentava uma mobilidade maior. E apesar de o teste da percussão ela sentisse em vários dentes, quando eu fazia a percussão horizontal nesse dente 45, ela sentia um desconforto maior. E mobilidade G2 nesse dente, tá, gente? Olha, o teste de mobilidade é um teste clínico, né? Ele é muito importante também. É preciso que o dentista tenha o domínio. Então, se você, colega dentista recém-formado, você que está no finalzinho da sua jornada acadêmica, ou você, colega dentista que está aí, tem a experiência, alguns anos de formado, o teste de mobilidade, ele é muito importante para você levantar uma suspeita diagnóstica. E nesse caso clínico, foi a mobilidade G2 presente nesse dente que me acendeu o alerta. Poxa, será que está tendo algum comprometimento do ligamento periodontal? E aí, falei, bom, vou fazer um teste de trauma oclusal. E esse dente apresentava contato prematuro. Em oclusão, parecia que estava tudo bem, mas em lateralidade, o dente recebia uma carga excessiva. E aí, quando a gente vai realizar um raio-x periapical, então eu já tenho mobilidade severa nesse dente, vamos colocar assim, uma mobilidade maior, uma mobilidade G2, muita sensibilidade à percussão horizontal e trauma oclusal no meu teste oclusal. E aí, quando a gente realizou o raio-x periapical, a gente observou um comprometimento do ligamento periodontal. E na sondagem apresentava uma bolsa periodontal, uma lesão periapical também associada. Gente, e outra coisa que o raio-x detector nos mostrou, e eu queria pontuar que isso é muito importante, uma proximidade com o forame mentoniano, com o nervo mentoniano. E isso justificava por que a minha paciente estava sentindo a dor espalhada, a nevralgia generalizada. Em algumas situações, ela até relatava tipo uma dormência ali na região, porque a alteração inflamatória estava muito próxima ao forame mentoniano, ao nervo mentoniano, que espalhava essa sensibilidade por toda a região. Então, olha como que foi importante nessa região a realização de um raio-x. Aqui, para eu pontuar melhor para vocês, pessoal, eu coloquei aí um raio-x panorâmico. Só para vocês verem, tá dando para
visualizar, gente? Me conta aí. Oi, Jennifer, Grace, boa noite. Ei, Márcia, Igor, seja bem-vinda à nossa live aí, onde a gente está usando no raio-x para suporte do diagnóstico assertivo. E eu queria que vocês me contassem, porque aqui, gente, fica passando as mensagens de vocês. Vocês estão conseguindo ver com nitidez a alteração do ligamento periodontal desse dente 45? Me conta aí, me dá um joinha, um ok, só para eu ver se vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho, porque eu não sei se na minha imagem as mensagens passam em cima. Me diga aí, gente, por favor, se vocês estão conseguindo, porque nesse raio-x, nesse caso clínico, vai ser muito importante a gente conseguir fazer uma leitura de toda a região que circula esse dente 45. Então a Cássia tá falando que sim, que tá conseguindo ver bem a imagem. A Flávia também. Flávia, boa noite. A Domi, ok, gente. Ó, então eu queria que vocês esticassem um olhinho aí para a região do dente 45, esse segundo premolar, e observassem os detalhes que eu vou passar para vocês. Olha, o dente não apresenta lesão cariosa. O dente tem uma restauração, mas ela está adaptada sem infiltração de cárie. Não há presença de alteração gengival no meu exame clínico, ou seja, o dente não está com uma periodontite, o dente não está com uma gengivite, ele não apresenta uma fístula, que seriam indicadores de alguma alteração. No exame clínico, eu observei uma mobilidade G2 e o paciente relata dor à percussão horizontal. No meu teste oclusal, em lateralidade, não em máxima intercuspidação, mas em lateralidade, eu encontrei um contato prematuro. Realizei um raio-x periapical e aí eu queria que vocês observassem. Gente, eu realizei no dia da consulta um raio-x periapical. Hoje eu estou colocando aqui para vocês um raio-x panorâmico, exatamente para vocês conseguirem observar os detalhes radiográficos. Essa live aqui é sobre exame complementar no fechamento diagnóstico. Então, os detalhes radiográficos que eu vou passar para vocês agora. Primeiro detalhe, observem o espessamento do ligamento periodontal, ou seja, existe uma distância entre a borda da minha raiz e a borda do meu alvéolo. Isso vocês vão observar com mais nitidez na região mesial. Vocês conseguem observar, gente, o espessamento do ligamento periodontal? Coloca assim, ok, para vocês que estão observando um espessamento do ligamento periodontal, principalmente na região mesial desse dente 45. Oi, Helena, seja bem-vinda. Vocês conseguem, gente, observar o espessamento do ligamento periodontal? A Cássia falou que sim, que isso vai ser muito importante, tá, gente? Pra gente montar o nosso raciocínio, ok, né, Cássia? Dessa vez era ok, né? A Flávia falando ok. A Helena, boa noite para você também, Helena. Seja muito bem-vinda à nossa live. Nós estamos falando sobre esse caso clínico. A Helena, ok, observou. Ok, então esse é o primeiro detalhe que precisa ser observado. Aí eu vou dar outra dica para vocês. A Ana Rosa, sim, ok, Ana Rosa, obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada, Flávia. Obrigada, Cássia. Quando vocês observarem num raio-x periapical ou panorâmico o espessamento do ligamento periodontal, cheque a oclusão desse dente. Grande chance desse dente estar com contrato prematuro ou trauma oclusal.
tá bom? E isso vai justificar, às vezes, uma recessão gengival que você tá vendo naquele dente, uma abfração nesse dente, tá bom? Vamos para a segunda observação ainda. Vocês conseguem observar uma alteração periapical? A formação lá no periápice de uma área radiolúcida, unindo aí a esse espessamento do ligamento periodontal? De novo, gente, ok aí para quem consegue ver essa alteração. E aí, o que eu quero pontuar com vocês? Nem sempre uma alteração periapical, gente, vai nos mostrar uma região radiolúcida em forma de cisto, círculo. Nem sempre. Às vezes, o processo ainda está inicial, é primário, e ele vai mostrar apenas um espessamento do ligamento periodontal, como é o caso dessa imagem radiográfica. Então a Cássia falou que sim, que ela consegue observar essa alteração. Toda vez, pessoal, que vocês encontrarem essa situação, ligamento periodontal com espessamento. A Helena também está falando aqui que está vendo, que está observando. Ó. Ligamento periodontal com espessamento. Presença de alteração periapical. Mobilidade severa. Suspeitem de comprometimento endopério. E esse é o diagnóstico desse dente. Então, ó, espessamento do ligamento periodontal, presença de lesão ou alteração periapical, área radiolúcida periapical, associada a uma mobilidade, nesse caso, mobilidade severa, suspeitem de endopério. Combinado, gente? Esse caso clínico é um caso clínico onde o trauma oclusal, um contato prematuro severo, levou a uma alteração no ligamento periodontal, que teve como sequência uma complicação periapical, a contaminação desse dente a endopério, que levou à necessidade do tratamento de canal desse dente. Então, para esse caso clínico, o diagnóstico foi lesão endopério e tratamento de canal. Então, é importante a gente pontuar que também nesse caso clínico, a realização de um raio-x periapical foi o suporte, o complemento para o fechamento do nosso diagnóstico. E eu queria que vocês observassem que esse caso clínico, assim como todos os outros que a gente estuda aqui, ele segue um passo a passo. Ele segue um raciocínio clínico. E na nossa maratona do diagnóstico assertivo, eu vou ensinar para vocês qual que é esse passo a passo. Como que a gente consegue pegar o nosso raciocínio clínico e montar. E mesmo que você esteja no finalzinho da sua faculdade, mesmo que você esteja aí iniciando a sua carreira, seja recém-formado, ou você que já tenha experiência, os conhecimentos estão aqui. A gente precisa só saber acionar esse conhecimento. E na metodologia do dentista confiante, que eu vou passar para vocês nessa maratona do diagnóstico assertivo, é exatamente isso que eu quero ensinar para vocês. Qual que é esse passo a passo? Como que eu faço para acionar essas caixinhas e montar esse raciocínio clínico igual nós estamos fazendo juntas aqui, para a gente chegar num diagnóstico
certo, no diagnóstico assertivo, com rapidez, com agilidade, usando os exames complementares que precisam ser usados. Nada mais, nada menos, mas aquele exame que precisa ser selecionado para usar naquele caso clínico. Nessa live de hoje nós estamos falando sobre o raio-x com toda a atenção do raio-x periapical, porque é ele que a gente tem aqui disponível no nosso consultório, ele é rápido. E eu falo você, mesmo você, colega dentista, que atende na rede pública, que atende numa clínica popular, que atende num consultório emprestado de uma colega que não tem o raio-x periapical, você precisa fazer o acolhimento, a anamnese, o exame clínico, para você encaminhar mais direto possível, mesmo que você tenha que esperar o seu paciente ir ali no centro de radiologia e retornar com raio-x periapical para você fazer um raio-x assertivo. Mas primeiro, você já fez a sua anamnese, você já fez o seu exame, você já aplicou a sequência, as perguntas estratégicas, tá bom? Bora lá, ó, e se você tá aqui, Helena, tem muita gente nova aqui, gente. Ó, a Cássia, eu acredito que ela já tenha feito a sua inscrição na Maratona do Diagnóstico, hein? Então, você está, a Helena, a Ana Rosa também. Então, ó, você, PC Barros, a Helena, deixa eu ver mais quem que eu vejo pouco aqui, ó. O Oliver. Olha que nome lindo, Oliver. Se você está aqui no Dentista Confiante, se você quer ter diagnósticos assertivos através de casos clínicos, terminando a nossa live aqui, vai lá no link da nossa bio, faça a sua inscrição na nossa Maratona do Diagnóstico Assertivo, encaminhe o link para colega dentista, gente. Vocês têm colegas, amigos que também estão em busca de diagnósticos assertivos através do dia a dia clínico, faça a sua inscrição na nossa Maratona do Diagnóstico Assertivo, que vai acontecer agorinha, nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho. Gente, bora lá. Alguma dúvida sobre esse caso clínico? Aí a Cássia tá falando que já fez sim. Imaginei, Cássia, que seu nome já estava lá na nossa lista, tá bom? A gente já tá com vários colegas dentistas. A Helena tá falando maratona maravilhosa, preparada com muito carinho, tá, Helena? Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Gente, quanto que eu bebo alguma água? Alguma dúvida sobre esse segundo caso clínico que a gente apresentou e a importância do raio-x periapical associado aí depois do exame clínico? Alguma dúvida nesse caso clínico? Gente, porque é como eu falo pra vocês, a forma que o meu coração canta de ensinar para vocês diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos é através de casos clínicos. Eu acho que a vivência clínica aqui, o dia a dia, tirar da cadeirinha aqui e passar para vocês, eu acho que é a melhor forma. E espero que vocês gostem dessa forma, dessa didática aqui do Dentista Confiante, aqui do nosso perfil, em particular dessa minha didática, para compartilhar com vocês os meus conhecimentos, tá bom? É em gratidão mesmo à odontologia, em gratidão a esses 31 anos de formado que eu compartilho aqui com vocês os conhecimentos, tá? E eu sempre falo, olha, dúvidas de caso clínico, aciona o direct do Dentista Confiante, vai lá e manda sua dúvida. Nossa, hoje eu recebo casos clínicos, hoje eu recebi um caso clínico, uma dúvida da colega muito pertinente, vou compartilhar com vocês nas próximas lives aí, mas é o dia a dia clínico, tá, gente? É o dia a dia clínico que a gente melhora a nossa odontologia a todo momento, tá joia? Ó, a Ana Rosa tá falando aqui se essa live vai ficar gravada. Ô, Ana Rosa, a equipe tem deixado as lives gravadas no feed, tá? Eu sempre depois compartilho lá, olha, a live tá gravada, tá? Porque eu entrego conhecimento, mas a equipe técnica depois fraciona a live, divide a live. Normalmente ela fica toda
completa no nosso canal do YouTube, se você quiser assistir essas e outras aulas também, tá, gente? No canal do YouTube Dentista Confiante também as aulas estão lá completas, mas eu confirmo, Ana Rosa, com a equipe e sempre eu mando lá no story um pedacinho da live falando que ela tá salva no feed. Eu espero que essa também dê tudo certo para ficar salva, tá joia? Oi, Geise, entrou aí na nossa live, seja bem-vinda. A Ana Rosa tá falando, Ana Rosa, muito obrigada por você estar aqui e eu te mando depois, se a live tá salva lá no feed, tá joia? Obrigada pela sua participação de sempre, muita gratidão, tá bom? Bora lá pro nosso terceiro caso clínico pra gente fechar aí a nossa live, gente, que já tá dando 9 horas, quase 1 hora de live aí, então bora lá pra gente fechar aí o nosso terceiro caso clínico. O nosso terceiro caso clínico é sobre um caso que eu vou compartilhar aqui vocês antes de eu mostrar o raio-x periapical. O paciente chegou no consultório relatando muita dor na região do dente entre o 16 e o 17, que ela passava o fio dental, a gengiva estava com cheiro ruim, ela sangrava, ela estava dolorida, estava retendo muito alimento. E no relato clínico dela, ela compartilhou que há 6 meses atrás ela havia feito a troca de uma restauração amálgama por uma resina. O dente não tinha nenhuma sensibilidade, mas depois que ela fez essa restauração, o dente passou a ficar muito sensível, tudo que ela come incomodava. Antes ela sentia só com o gelado, com a comida incomodando. Ela retornou ao colega, o colega desgastou que a resina estava alta, mesmo assim ela continuou sentindo. O colega fez uma curetagem, uma raspagem, o sangramento, aquele odor na gengiva melhorou, mas ela continuava sentindo e lembrando do dente toda vez que ela mastigava. Mas que ela veio aqui, nos procurou nessa consulta de urgência, porque a dor havia aumentado. Ela não sentia dor espontânea, ela não sentia dor latente, mas toda vez que ela batia no dente ou mordia, o dente doía. E aí no exame clínico, a gente observou que havia uma ausência de ponto de contato entre o dente 16 e o 17, que ela acumulava muito resíduo naquela região, e quando eu jogava água e ar, ela sentia dolorido, e quando eu fazia uma percussão horizontal, ela também tinha sensibilidade. Então a gente começa a acionar nossas caixinhas de conhecimento e a gente pode pensar, será que é endo? Não, mas ela não está sentindo dor espontânea, não é uma dor latente, é uma dor quando que ela morde. Então vamos fazer um raio-x periapical? Não, vamos fazer primeiro um teste de sensibilidade. Realizamos então um teste de sensibilidade, o paciente, é sensível, ou seja, o dente é vital. Então bora lá para o nosso raio-x periapical para a gente ver o que está acontecendo nesse dente. E aí, gente, quando a gente pega o raio-x periapical desta paciente, e hoje a nossa live de aquecimento para nossa maratona, a gente está falando sobre esse raio-x, a gente está falando sobre esse exame complementar e como ele nos ajuda no suporte de fechamento diagnóstico. E aí, quando a gente vai avaliar o raio-x periapical desta região do dente 16 e 17, vamos pontuar juntos aqui o que a gente consegue ver nesse raio-x periapical? Então, nesse raio-x periapical, eu não observo espessamento do ligamento periodontal, como a gente viu no nosso caso clínico. E realmente, o próprio colega dentista já havia ajustado
né, já havia feito o ajuste oclusal. Na clínica, testei máxima intercuspidação, lateralidade, protusão. A paciente também não exibia nenhum desconforto. Na sondagem do exame clínico, eu avaliei a presença de uma bolsa periodontal de profundidade 6 na região distal do dente 16. E isso condiz muito com o que a gente vê aí no nosso raio-x periapical. Então a gente vê ali, né, o nosso seio maxilar aí, a parede óssea do seio maxilar. Mas eu queria que gente, antes de eu ver, vocês estão enxergando com nitidez o meu raio-x periapical? Me conta aí. Oi, doutora Dominique, seja bem-vinda à nossa live de aquecimento. Em breve, Dominique, nós teremos uma maratona de aquecimento e eu queria a opinião de vocês, se vocês estão conseguindo observar esse raio-x periapical que está na telinha com nitidez. Coloca um ok aí pra mim, gente, se a imagem tá nítida, porque vai ser fundamental vocês entenderem a avaliação desse raio-x periapical para a gente fechar o diagnóstico desse caso clínico. Ok, a Cássia falou, a imagem tá tranquila. Obrigada, Cássia. Gente, o que eu quero que vocês observem? A Flávia também falou que tá ok. Obrigada pela participação de vocês. Quero que vocês observem. Imagina que a gente vai traçar um plano na crista óssea alveolar dessa região periapical. Observem como que tá a altura óssea da região entre o 14 e o 15, o 15 e o 16, o 16 e o 17 e o 17 e o 18. Fica nítido para vocês no raio-x que há uma alteração óssea, uma perda óssea na região entre o 16 e o 17? De novo aí pra mim, gente, dá um tininho, um ok, sim, se vocês conseguem observar que nessa região tá diferente. Porque esse olhar para a altura óssea da crista óssea é muito importante para o fechamento diagnóstico desse caso clínico e de muitos outros casos clínicos que irão surgir no seu dia a dia de consultório. Porque o diagnóstico desse caso clínico é muito frequente. O que acontece às vezes, a gente não sabe fazer a leitura e o paciente sai do consultório ainda com dor. A Cássia está falando que sim, que consegue ver essa alteração. Então vamos lembrar aí com raio-x na tela, queria que vocês centralizassem o olhar para essa perda óssea que está acontecendo na região entre o 16 e o 17. E eu vou relatar de novo o caso clínico do paciente. Olha só, seja bem-vindo, Iracema. Olha que caso clínico interessante, Iracema. Você chegou na hora de acompanhar o nosso terceiro caso clínico. A paciente chegou com um relato de desconforto nessa região. Ela sabia pontuar exatamente que era o dente entre o dente 16 e 17. Ela falou que sentia desconforto ao usar fio dental, que agarrava muito resíduo e que estava incomodando na mastigação na hora que ela apertava ou quando ela batia no dente. Ela relatou que há 6 meses atrás fez uma restauração nesse dente, ela tinha uma restauração amálgama e substituiu por resina e desde lá o dente que não doía passou a sentir dor. E vocês observem aí a presença dessa perda óssea nessa região. O que aconteceu, pessoal, é que não foi realizado
uma resina com ponto de contato entre o 16 e o 17. O fio dental passa livremente, ela retém alimento nessa região. Esse alimento promove o rompimento da papila, invasão do espaço biológico por trauma. Então, a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem desse caso clínico, onde o raio-x periapical foi determinante do diagnóstico, porque sem o raio-x periapical a gente não viria essa perda óssea local, a perda de estrutura óssea na crista óssea entre o 16 e o 17. E aí, quando a gente associa ao caso clínico relatado, a gente observa que a ausência de ponto de contato, quando ela fez a substituição, a troca da resina, levou a todo esse prejuízo periodontal. E por isso o relato, o desconforto dela ao passar o fio dental, a sensibilidade, porque o rompimento da área cowl que a gente fala, né? A papila vestibular rompe da papila palatina, expondo ali o espaço biológico, a crista óssea, levando a esse processo inflamatório aí. Eu brinco aqui com os alunos, né, dentistas confiantes, do aluno que segue o método DC, os estagiários que acompanham aqui na clínica, que o espaço biológico é sagrado. Ele não aceita que seja invadido. Então, a resolução, o diagnóstico assertivo que a gente fala, que a gente está aqui desse caso clínico, é o comprometimento periodontal, é a invasão do espaço biológico. A gente precisa fazer ali uma raspagem, uma coretagem, uma nova restauração e devolver o ponto de contato, restabelecer o ponto de contato nessa resina para permitir a cicatrização dessa gengiva e dar o conforto ao paciente. E foi isso que nós realizamos já nesse primeiro atendimento dessa paciente. Removemos toda essa resina, curetamos todo fizemos a raspagem, a curetagem periodontal e realizamos uma resina, não a definitiva, que a gente quer a resposta dessa gengiva, a cicatrização, acompanhar esse caso clínico. Tá bom? Realizamos aí e a paciente já retornou com 7 dias sem sensibilidade, nem a percussão, nem ao gelado, nem ao mastigar. Então, nesse caso clínico, a realização de um raio-x periapical foi o determinante para o diagnóstico. Mas a gente não conseguiria fechar o diagnóstico, ter uma suspeita, se a gente não tivesse acolhido o nosso paciente, se a gente não tivesse realizado nele perguntas estratégicas, perguntas que eu falo com vocês que na metodologia do dentista confiante tem que ter um passo a passo. Se a gente não tivesse feito uma escuta ativa do paciente, todo o relato para a gente chegar a realizar um raio-x periapical, mas já com as possibilidades diagnósticas. E o raio-x periapical, nesse caso, foi o derradeiro, né? O que fez o diagnóstico diferencial da gente chegar aí à conclusão que tratava-se de invasão do espaço biológico e o que o tratamento seria a gente refazer aquela resina, restabelecendo aí o ponto de contato e devolvendo o conforto ao paciente, tirando a dor, a sensibilidade, já mesmo nessa primeira consulta.
Joia? Gente, oi Breno, oi Gabriel, ei Gabi! Ó, Gabi também é da nossa equipe. Gabi, obrigada por estar presente aqui na nossa live. Ei Leandro, sejam bem-vindos. E essa foi mais uma live de aquecimento para nossa maratona do diagnóstico assertivo. E como vocês conhecem, a gente faz aqui um resuminho, onde a gente falou que existe 3 exames que são fundamentais aí para o diagnóstico assertivo. E se você quer ficar por dentro dos exames, obter diagnóstico com agilidade, eu tenho um convite especial para você, que é a nossa maratona do diagnóstico assertivo, que vai acontecer agorinha, nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho. É um evento 100% gratuito, 100% online, onde eu ensino você a obter diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos, através de casos clínicos que acontecem aqui no dia a dia do consultório, mão na massa, porque essa é a melhor forma. E vou apresentar para vocês os primeiros passos da metodologia do dentista confiante, que vai te levar a diagnóstico assertivo, tá? O link está na bio. Terminando a nossa live, vai lá, clica na nossa bio, faça a inscrição da sua maratona. E se você acredita que você pode ajudar seus colegas dentistas a terem diagnóstico assertivo, encaminhe o link para ele, encaminhe o perfil do dentista confiante para que eles possam acompanhar aqui. Tony, oi Tony, seja bem-vindo. Tony é o suporte. Tony, se você puder colocar aí no nosso link da bio aí, pode o acesso aí para que nossos colegas aqui, que eu vou fazer o fechamento aqui da nossa live de hoje, gente. Hoje nós falamos que existem 3 exames complementares, e são complementares, gente, que serão realizados depois que você acolheu o seu paciente com carinho, que você escutou a anamnese dele, que você realizou os exames clínicos. 3 exames que podem te levar a um diagnóstico assertivo, que é o raio-x periapical, a fistulografia e raio-x periapical, fistulografia e o teste de sensibilidade a frio, né, o só teste de vitalidade. E hoje nessa live foi dedicada à importância do exame complementar, o raio-x periapical, na elucidação e determinação de um diagnóstico assertivo. Nós colocamos aqui 3 casos clínicos. Nós falamos no primeiro caso clínico de um dente 11, onde a paciente não tinha nenhum relato, não foi o motivo que ela trouxe, mas no exame clínico a palpação levou uma suspeita diagnóstica e o raio-x periapical foi certeiro e mostrou a presença de uma área radiolúcida periapical, uma lesão periapical e a necessidade de um tratamento de canal. Falamos também no nosso segundo caso clínico. A paciente chegou com muito desconforto, ela não sabia definir qual era a região. No exame clínico, avaliamos o dente 45 com mobilidade G2, trauma oclusal, contato prematuro, e no raio-x periapical nós avaliamos um comprometimento endopério, espessamento do ligamento periodontal associado a uma lesão periapical, indicando aí esse dente para diagnóstico assertivo confirmado por exame complementar do raio-x. E o nosso terceiro caso clínico que a gente conversou aqui, a gente mostrou uma paciente que chegou aqui com muita dor, desconforto, ela sabia exatamente onde era o alimento acumulando. Desde quando ela removeu uma restauração amálgama, realizou uma resina, ela começou a ter desconforto, sensibilidade no dente, sangramento gengival e todo o alimento acumulando ali. O raio-x periapical também foi assertivo ali, mostrou pra gente a presença de perda óssea local, crista óssea com uma perda aí, uma invasão no espaço biológico. E o tratamento aí foi a realização de uma nova resina, restabelecendo aí o ponto de contato. Então, 3 casos clínicos que vocês viram que através de perguntas estratégicas, que através de um protocolo
protocolo do método DC, nós chegamos a diagnósticos assertivos usando o raio-x complementar, o exame complementar da radiografia periapical como determinante do nosso diagnóstico, tá bom? Finalizamos a nossa live de hoje. Queria agradecer a presença de todos vocês. Parabéns por vocês dedicarem essa noite, esse final de noite, início de noite, finalzinho de tarde aí da sua vida a estar aqui em busca de mais conhecimentos, e conte sempre com um dentista confiante para você ter diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos. E se tudo isso faz sentido para você, espero você na nossa maratona do diagnóstico assertivo, que já está chegando agora nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho. Espero vocês lá, o link está na bio, faça já a sua inscrição. Beijo para vocês, uma noite abençoada, e vejo vocês na nossa próxima live aí, ó. O Tony deixou, gente, o link aí na bio. A Flávia agradecendo pelos ensinamentos. Flávia, conte sempre comigo, tá, Flávia? Espero você, tá, Flávia? Lá na nossa maratona do diagnóstico assertivo, assim como todos os outros colegas que prestigiaram e estiveram aqui, tá? Muito obrigada a todos que participaram, escutando ou encaminhando mensagens ou conectando aqui com a nossa live. Fica com Deus. Vejo vocês na nossa próxima live, vejo vocês na nossa maratona do diagnóstico assertivo. Bora lá?